Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Renan Mesquita. Vamos continuar aqui com a nossa conversa sobre filosofia. Vamos falar aqui sobre moral e ética, visão dos filósofos. Então, num vídeo anterior, nós já tratamos aqui da visão dos sofistas, Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Lembrando que a característica dos sofistas é o relativismo. Sócrates e Platão, eles são não relativistas, eles acreditam na capacidade humana de encontrar verdades, de encontrar respostas através do uso da razão. E Aristóteles, que falava da busca da felicidade através do uso da razão, da manifestação do telos humano, né? E através da virtude da frônesis, né? Da prudência. Vamos falar então hoje aqui nessa ficha que eu mandei para vocês, vamos falar de Kant e dos utilitaristas, né? Se bem que está na ordem errada aqui. Vamos falar primeiro dos utilitaristas e depois de Kant. Eu coloquei esses outros três nomes aqui, Nietzsche, Schopenhauer e Sartre, porque são filósofos que são também assim relativamente bem abordados no Enem. Eles têm uma ética muito forte, bastante discutida dentro da filosofia. Esses três filósofos, eu falo deles no conteúdo dos alunos do segundo ano. Então, assim, se vocês procurarem aí no canal, ou se alguém for me pedir lá, pessoalmente, eu posso mandar o vídeo onde eu falo desses outros três personagens da história da filosofia, né? Mas aqui nesse grupo de vídeos aqui do terceiro ano, nós vamos estar abordando apenas mais... Além dos que já foram ditos no vídeo, né? Agora nós vamos falar dos utilitaristas e de Kant. Lembrando que nós estamos estudando ética, então nós estamos vendo a visão de alguns filósofos apenas com relação ao comportamento correto. Como realizar o bem através das atitudes, né? As visões éticas de cada um desses filósofos. Vamos falar então do utilitarismo, né? Temos dentro do utilitarismo dois filósofos principais, que são Jeremy Bentham e John Stuart Mill, que são os dois filósofos mais conceituados dentro da escola utilitarista, né? Mas normalmente o utilitarismo ele é referido como escola, né? A gente não aborda necessariamente algum filósofo em específico. Talvez caia no vestibular algum desses nomes, né? Mas pela descrição o aluno vai saber que se está falando do utilitarismo, se o aluno souber as características desse utilitarismo, né? Já foi chamado por alguns de a escola consequencialista, né? Ou pensamento do consequencialismo. Essa doutrina, diferente de quase todas as outras éticas, essa doutrina visa a finalidade e a consequência de uma ação moral e não o modo como ela é feita. Então, o que é o utilitarismo? O utilitarismo não está preocupado se uma atitude é certa ou errada. Ela está preocupada se a consequência dessa atitude é boa ou ruim. Você vê, isso é diferente de todas as outras escolas filosóficas. Por exemplo, mentir. Mentir é bom ou é ruim? Não importa se mentir em si é bom ou é ruim. O que importa é quais são as consequências dessa mentira. Então, agredir alguém, ser violento, é bom ou é ruim? Não importa. Para o utilitarista não importa o ato de ser agressivo ou violento. Importa se as consequências desse ato de violência serão bons ou ruins. Será que dependendo do tipo de violência que eu tiver com alguém, eu adquira talvez o respeito e a admiração dessa pessoa? Então a atitude violenta em si não foi ruim, porque ela trouxe uma consequência positiva. Isso é o utilitarismo. O fim da ação importa mais do que a ação em si, diferente de todas as outras éticas. Por exemplo, a gente viu aquele quadro de Aristóteles lá. Aristóteles ele analisa as virtudes. Ser corajoso é uma virtude. Ser prudente é uma virtude. Ser sincero é uma virtude. Então Aristóteles, por exemplo, e também Sócrates e Platão, eles analisam a atitude. Ser corajoso é bom ou é ruim? Ser corajoso é bom. Ser temerário e ser covarde não é bom. Então, independente das
Independente das consequências, por exemplo, Sócrates chegou a afirmar que é melhor sofrer uma injustiça do que cometer uma injustiça, porque quem comete a injustiça, ele cria uma chaga na própria alma, né? Então, Sócrates, por exemplo, ele dizia, mesmo que a consequência seja ruim, é melhor que você seja virtuoso. É o oposto do consequencialismo. Né? O consequencialismo diz, dependendo da mentira, ela pode gerar boas consequências. Então você deve mentir naquela situação. É isso o consequencialismo ou o utilitarismo. O pensador dessa escola, ele acredita que você deve calcular, que você deve prestar atenção no contexto. Porque mesmo atitudes não morais, ou seja, mesmo atitudes que são antiéticas dentro da sociedade, elas podem ser uma atitude boa para o utilitarista porque elas vão gerar boas consequências. O agente moral, ou como a gente viu naqueles primeiros vídeos, aquele que tem a capacidade de agir moral, que tem a capacidade de tomar decisões morais, o agente moral deve analisar a situação antes de agir. E sua ação deve ter por finalidade proporcionar a maior quantidade de prazer ou bem-estar ao maior número possível de pessoas. Né? Isso aqui é uma frase bem utilitarista. Agir sempre de forma a produzir a maior quantidade de bem-estar. Então a gente tem essa palavra aqui, agir. Então ele não está dizendo como agir, ele está faça algo na qual a consequência será positiva. Então, às vezes dizer a verdade, às vezes dizer a mentira, contanto que gere uma maior quantidade de bem-estar possível. Alguns autores, por outro lado, tentaram desenvolver o chamado utilitarismo negativo, que é, em vez das atitudes que geram a maior quantidade de prazer possível, agir de maneira tal que você gere a menor quantidade de dor ou sofrimento possível. É o que alguns chamam de utilitarismo negativo. Esses são detalhes, dificilmente caem numa prova, mas ajuda a gente a pensar sobre o assunto. Né? Então a gente tem os dois filósofos mais conhecidos do utilitarismo, que é o Jeremy Bentham e o John Stuart Mill. Qual a diferença entre eles? Jeremy Bentham ele chegou com essa ideia de cálculo utilitário, que é uma coisa que pode cair. Né? Cálculo utilitário é quando o utilitarista ele analisa a situação. Já que o utilitarista não está preocupado com a atitude em si, eu estou mentindo ou dizendo a verdade. Pouco importa, o que importa é o resultado. Então eu tenho que fazer um cálculo utilitário, que é quando o agente moral ele analisa a situação para ver se é conveniente agir de determinada maneira ou não. Ser gentil ou ser agressivo, mentir ou falar a verdade, ser justo ou ser injusto com alguém. Eu preciso olhar o resultado da minha atitude. Qual a diferença básica entre o Jeremy Bentham e John Stuart Mill? Está nessa frase aqui. O agente deve optar pela ação que proporciona a maior quantidade de prazer ao maior número possível, ao maior número de pessoas possível e pela maior quantidade de tempo. Então uma atitude é ética se ela gera a maior quantidade de prazer, a maior quantidade de pessoas pela maior quantidade de tempo. A gente vê o diferencial nessa palavra aqui, né? Prazer. Em John Stuart Mill, o agente moral deve visar como finalidade uma ação moral que beneficie o maior número de pessoas da melhor maneira possível. Então a diferença entre eles é que básica, né? Assim, a nível de vestibular, né? De maneira bem resumida, a diferença mais clara entre eles é isso, né? Em um deles chega a dizer a maior quantidade de prazer, ou seja, a maior quantidade de bem-estar, né? E aí o amigo dele, o John Stuart Mill, que veio depois dele, ele mudou essa ideia de prazer para benefício, né? Então, o cálculo utilitário não deve visar o prazer e o bem-estar, mas deve os benefícios consequentes dessa atitude. Isso é o utilitarismo, não é difícil de entender, né? Vamos falar agora do nosso amiguinho Kant. A ética
ética kantiana afirma que o que deve guiar as ações do homem é a razão. Então, da mesma maneira que Sócrates, Platão e Aristóteles ali, eles acreditavam que a razão deve estar envolvida na tomada de decisão sobre o que é certo e errado. Da mesma maneira que ele acredita em decisões universais. Então ele também não é relativista, né? A gente pode ver um certo ar de relativismo aqui no utilitarismo, né? Porque não necessariamente para aquela pessoa ali ser gentil vai funcionar, mas para aquele ali outro ser gentil não vai funcionar. Então a gente vê que existe uma certa flutuação nesse cálculo utilitário para os utilitaristas, né? Já para Kant não. Kant ele não é relativista. Ele acredita que existem códigos universais que vão servir para todos, né? Então, Kant ele não é relativista. Antes de realizar qualquer ato, devemos nos perguntar: isso fará bem ao coletivo? Então, uma das características da ética de Kant é que ele não tem esse ar individualista, como a gente de certa maneira vê no utilitarismo, né? Um bem é um bem que faz mais bem ao coletivo, né? Se sim, é uma atitude ética, se não, é antiético. O que é para Kant teria de ser para todos, na regra do convívio social. Então, Kant ele não é relativista, ele acredita que se eu estabeleço uma regra do que é certo e errado, ela deve servir para todos. Por isso que, como serve para todos, é imperativo, né? Então a gente estuda em português uma sentença imperativa é: pegue isso para mim, não corra, não grite, sente agora, essas afirmações imperativas, né? Então essa palavra ela vai aparecer muito no pensamento ético de Kant. Quando eu estabeleço o que é certo e errado, isso deve ser uma regra que deve ser aplicada a todos. Por isso que Kant, na sua ética, ele usa essa palavra, imperativo. Kant também diferencia, isso aqui não é muito importante, né? Existe o imperativo. Kant também diferencia dois tipos de ações. Desculpa, isso aqui é outra coisa. Kant também diferencia dois tipos de ações: agir por dever e agir conforme o dever. O que significa isso? Quando agimos objetivando outro fim além da própria ação, essa ação seria antiética, porque seria agir conforme o dever. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Quando nós agimos, nós devemos agir pela ação e não visando outro fim. Por exemplo, isso é o oposto do utilitarismo, né? Por exemplo, é certo ser gentil? O utilitarista dizia: depende. Dependendo da pessoa que eu estiver convivendo, eu não posso ser gentil com ele, eu tenho que ser enfático, talvez até agressivo e violento, para aquela pessoa me respeitar ou para ela ouvir as minhas opiniões. E Kant diz que não importa o resultado da sua ação, a sua ação tem que ser certa em si. Se você sendo gentil, outras pessoas não vão te respeitar ou não vão escutar a sua opinião porque você está sendo gentil, então o problema é delas. Você tem que agir porque a ação é certa em si e não por causa dos outros. Se você acha que ser respeitoso é uma coisa certa, para Kant, então Kant diz assim: se tratar os outros com respeito é algo correto, então você tem que tratar todos com respeito, até as pessoas que não têm consideração pelas pessoas que são respeitosas, porque tem pessoas que só vão escutar a gente quando a gente é agressivo, talvez mal educado e não gentil. Mas Kant diria: não, aí é problema dessa pessoa se ela não leva em consideração o respeito e a gentileza. A sua ação tem que você tem que agir de acordo com a ação. O que importa é a ação e não o resultado. Então tem pessoas que são gentis porque elas
eu vou ser gentil com esse cara, porque quando eu sou gentil, ele me fala bem de mim para as outras pessoas. Aí Kant dizia, não, você não tem que ser gentil com as pessoas, porque elas vão falar bem de você. Você tem que ser gentil independente do contexto, né? Você tem que agir por dever e não conforme o dever. Imperativo categórico. Esse é o conceito mais importante de Kant. Se cair algo de Kant, é muito provável que caia com relação ao imperativo categórico. Entender o imperativo categórico significa que você entendeu a moral de Kant, né? Quando o indivíduo encontra-se diante de um dilema, sem saber o que seguir, ele deve perguntar-se: seria saudável para a sociedade se todos fizessem isso que estou prestes a fazer? Se não for, você deve evitar a ação através do uso da racionalidade. Então, Kant criou uma regra racional, através do uso da inteligência, dos poderes da mente, que é uma fórmula que ajuda a gente a tomar decisões no dia a dia. O que foi que Kant disse? Kant disse assim: sempre que eu estiver prestes a tomar uma decisão, eu tenho que pensar, se todo mundo no planeta que entrasse nessa mesma situação que eu, tomasse essa decisão, o mundo seria melhor ou pior? Repetindo, Kant diz assim: sempre que eu estiver numa situação, se todo mundo tomar a mesma atitude que eu, o mundo vai entrar em caos ou o mundo vai melhorar. Por exemplo, eu estou precisando muito de dinheiro, eu não tenho dinheiro em casa e eu vejo que eu tenho ali um conhecido e ele deixou um dinheiro sobrando ali em cima da mesa e eu penso, esse dinheiro aí esse dinheiro não vai fazer falta para ele, eu vou pegar escondido porque eu sei que esse cara ele é mão de vaca, ele é pirangueiro, ele não vai me dar esse dinheiro, então eu pego. Talvez para um utilitarista, o utilitarista pensasse, eu vou pegar esse dinheiro porque isso vai me beneficiar, então não roubar, furtar ou pegar assim, tanto faz, o que importa é o resultado da minha ação. Kant diria não. Imagine que todo mundo no planeta que visse coisas que não pertencem a ele, pegasse, porque ele se justificaria para si mesmo, o dono não daria falta. Se todo mundo, em toda situação, fosse colocado diante disso, o que aconteceria com o mundo? Kant pensaria, o mundo entraria em caos, o mundo seria um lugar muito pior. Então não importa o quanto eu precise de algo, eu não vou roubar. Porque se todo mundo, diante da situação de necessidade, saísse pegando dos outros, o mundo seria um lugar inseguro, o mundo seria um lugar caótico, seria um lugar pior para viver. Digamos que tem uma pessoa que pede uma opinião minha, mas aquela pessoa é uma pessoa que se ofende muito fácil, então eu não vou dar minha opinião sincera, eu vou mentir para ela. A pessoa pergunta, será que essa aqui é uma roupa conveniente para se usar naquela situação? E aí eu digo, sim, é uma roupa muito boa, porque eu não quero entrar em debates, aquela pessoa se ofende fácil. Aí a pessoa vai para uma roupa, a pessoa vai e coloca uma roupa que é totalmente inconveniente para aquela situação e ela passa vergonha lá. Talvez para um utilitarista, o utilitarista diria, eu vou dizer que é melhor porque eu não quero entrar em conflito com essa pessoa. E se ela se der mal lá, ela vai entrar em conflito lá com as outras pessoas. Kant diria não. Se todo mundo sempre mentisse para evitar conflitos, o mundo seria um mundo pior. Então isso é um imperativo categórico. Sempre que eu tomo uma atitude, eu tenho que pensar, se todos os seres humanos tomassem esse tipo de atitude, a realidade seria melhor ou pior? Isso é um imperativo categórico, né? Eu tenho que tomar atitudes de maneira tal que a minha atitude se torne uma lei universal. O que é que todo mundo deveria fazer nessa situação? O imperativo é uma linguagem prescritiva, ou seja, ela indica algo que deve ser feito. Existem dois tipos de imperativo. Existe o imperativo condicional e o categórico, mas isso aqui não é importante não, é mais um detalhe que ajuda a entender, né? O imperativo categórico mais famoso de Kant é tido
O imperativo categórico mais famoso de Kant é tido também como o imperativo da universalidade. Assim ele afirma. Qual é um imperativo categórico? E isso aqui é um exemplo de imperativo categórico. Age sempre segundo um princípio tal que todas as pessoas querer ao mesmo tempo em que ele seja uma lei universal. Então, sempre que você for tomar uma atitude, haja pensando assim: eu gostaria que todo mundo sempre agisse assim. E aí, se eu estou numa discussão e eu quero muito interromper a pessoa porque eu achei ridículo o que ela falou, será que eu gostaria que sempre que alguém acha o que eu estou falando ridículo me interrompesse? Não, né? Então eu sempre tenho que tentar agir, né? Eu achei a roupa daquela pessoa ridícula e eu tenho que dizer ali na cara dela. Será que eu gostaria que sempre que alguém não concorda com a maneira como eu me vesti, ou como eu me maquiei, ou como eu me penteei, não é o meu caso, chegasse na minha cara e dissesse: se todo mundo estivesse sempre fazendo isso, o mundo seria melhor ou pior? Isso é a ideia de imperativo categórico de Kant. Essa foi a maneira como Kant encontrou uma fórmula racional para ajudar as pessoas a tomar decisões éticas. Nesse imperativo podemos perceber um ditado popular. Então a gente tem ditados populares que talvez nós não entendamos, mas eles funcionam como imperativos categóricos. Não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Isso é um imperativo categórico. É uma lei moral geral, racional e que serve para ajudar na tomada de qualquer atitude. Um outro imperativo categórico muito famoso é: ame o outro como a si mesmo. Se todos amassem o outro como amam a si mesmo, se todos prezassem pelo conforto e pela dignidade do outro, como todos prezam pelo conforto e a dignidade de si mesmo, o que aconteceria com o mundo? É uma lei geral, racional e que serve para ajudar a tomar atitudes gerais, né? O imperativo categórico é anunciado com 3 diferentes formas. Ela pode ser de lei universal, ela pode ser de fim em si mesmo e ela pode ser de autonomia. Então, nós temos aqui exemplos de imperativos categóricos. Age como se a máxima de tua ação devesse tornar a tua vontade uma lei universal. Se toda atitude que você tomasse se tornasse uma lei universal, isso seria bom ou ruim? Age de tal forma que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e ao mesmo tempo como fim e nunca simplesmente como meio. Age de tal maneira que a tua vontade possa encerrar em si mesma ao mesmo tempo, como um legislador universal através de suas máximas. Então, essas frases tem aqui na ficha que eu enviei para vocês. Todas elas são exemplos de imperativo categórico. E é isso, pessoal. Nós nesse vídeo falamos um pouco do que é um utilitarista, que é uma forma de ética que visa mais o fim do que a atitude em si. E falamos um pouco de Kant, né? E Kant tem como corolário, né, tem como ideia principal ética o imperativo categórico, que é uma forma de ética universalizante e que faz uso da razão. Tranquilo, pessoal? Espero que tenha ficado claro para vocês e até a próxima.